Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal. Olhem só, talvez uma das histórias mais lidas e conhecidas no mundo inteiro seja a história de Jesus. Não é à toa que cerca de 2,3 bilhões de seres humanos professam conhecê-lo, divididos entre católicos, protestantes e ortodoxos. Jesus foi uma personagem tão central e pivotal na história da humanidade que, em boa parte do mundo, a história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Os feitos de Jesus, os ensinos de Jesus, tudo isso atravessou épocas, atravessou gerações, e nem mesmo o tempo foi o suficiente para apagar todas as informações acerca da história de Jesus. Aqueles que se intitulam ateus, eles mesmos reconhecem que Jesus foi um ser humano ímpar que pisou sobre a face da terra. Ainda que eles não creem na ressurreição de Jesus, ainda que não creem que Jesus seja Deus, mas eles creem na historicidade de Jesus, ou seja, eles creem que Jesus foi um ser humano que nasceu há 2000 anos atrás. Agora preste atenção no que eu vou dizer aqui. Há muito mais do que simplesmente em conhecer a história de Jesus. Melhor do que conhecer a história de Jesus é a gente poder conhecer o Jesus da história. A história de Jesus fala acerca de um bom homem. Já conhecer o Jesus da história é conhecer a história de um bom Deus. A história de Jesus se refaz nas páginas da Escritura. Já o Jesus da história se fez quando ressuscitou dentre os mortos. Se conhece a história de Jesus lendo bons livros, lendo os evangelhos ou talvez assistindo alguns documentários. É assim que se conhece a história de Jesus. Já o Jesus da história se conhece por meio da fé. A história de Jesus, ela dá asas à imaginação. Agora, o Jesus da história veio nos trazer salvação. A história de Jesus está presente nas páginas da Bíblia. Já o Jesus da história habita o nosso coração. Eu não estou falando de dois personagens, não é nada disso. Eu estou falando de um só, de Jesus. Mas o que acontece é que na maior parte do tempo nós o enxergamos de duas maneiras diferentes. E o ideal para cada um de nós é que a gente, além de conhecer a história de Jesus, a gente passe a conhecer o Jesus da história. Isto porque nem todo aquele que conhece a história de Jesus conhece o Jesus da história. Mas todos que conhecem o Jesus da história, mais cedo ou mais tarde, são impelidos a conhecer a história de Jesus. De modo que, meu amigo, minha amiga, eu quero que a reflexão de hoje seja mais curta do que o normal, para que você veja este vídeo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, se for o possível, até que você entenda que não é o suficiente a gente conhecer sobre a história de Jesus, mas o suficiente para mim e para você é a gente conhecer mesmo o Jesus da história.
o Jesus que habita os nossos corações, o Jesus da história, ele transforma a história de vida de cada um de nós. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem na paz, fiquem na fé e não se esqueçam, compartilhem esses vídeos com outras pessoas. Até mais.